Olá, eu sou Wesley Soares do canal Worship Team Brasil. Estamos lançando uma série de vídeos sobre áudio na igreja. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer um overview de uma mesa de som analógica, que na maioria das igrejas é esse tipo de mesa que encontramos. A mesa de som analógica ela é dividida em algumas seções. A primeira seção que encontramos na mesa analógica é os canais de entrada. Nos canais de entrada você tem a entrada para microfone no formato XLR, a entrada de linha no formato P10 e insert I/O no formato também P10. Na entrada de microfone você entra com os microfones, mas também você pode entrar com instrumentos musicais, sendo que você tem que converter os instrumentos de alta impedância para baixa impedância utilizando um direct box, para não haver distorções. Então, um dos mitos que encontramos dentro da igreja é que não pode conectar instrumentos musicais na mesa de som, porque senão queimaria o canal, principalmente um contrabaixo. E isso é um mito. Você pode sim conectar todos os instrumentos na mesa de som. Claro que você entra esses instrumentos na entrada de linha, que é uma entrada de alta impedância. Caso o seu instrumento esteja a mais de 7 metros da mesa de som, o correto é você converter esse sinal para baixa impedância, porque o canal de linha você consegue uma distância em um cabo desbalanceado de até 7 metros, se tem uma perca de sinal perceptível. Já no canal de microfone, ou canal XLR, o canal balanceado, você pode ter essa distância de 300 a 500 metros. Então o ideal é o que? Se o seu instrumento está a mais de 7 metros da mesa de som, conectar na entrada de baixa impedância. Mas para isso você tem que converter o sinal através de um direct box de alta impedância para baixa impedância. Então você tem a entrada de baixa impedância e a entrada de alta impedância, que você pode conectar os seus instrumentos musicais. Logo após você tem a entrada de insert, onde você vai conectar os seus equipamentos, seja um equalizador externo, um compressor, um gate ou uma máquina de efeito em cada canal. Então, cada canal há um insert, onde você vai insertar uma máquina de efeito ou um dinâmico ou um filtro. Logo após, você vai ter o módulo de ganho ou pré-amplificador. Nesse módulo você vai pré-amplificar o sinal que está entrando, seja o seu instrumento ou seja o seu microfone para voz. Quanto mais eu coloco, mais volume vai ter o meu instrumento. Claro que quanto mais volume, também mais ruído vai aparecer, e isso vai depender muito da qualidade dos seus pré-amplificadores. Quanto melhor for o seu pré-amplificador, menos ruído vai ser perceptível. Menos ruído vai ser perceptível. Do lado eu tenho um botão chamado Low Cut, onde eu corto as frequências indesejáveis. No caso, as frequências graves. Na voz, é ideal cortar essas frequências, porque é difícil encontrar uma voz que consiga falar abaixo de 80 Hz. Nesse caso, esse botão está prefixado em 75 Hz. Então, abaixo de 75 Hz, ele vai cortar todas essas frequências. Na onde você não pode usar esse botão? Nenhum contrabaixo, nenhum bumbo, mas em outros instrumentos que não vai tocar essa frequência, o ideal é cortar. Na voz, por exemplo, você vai evitar muito do barulho do P, o tão conhecido como puff. Então, se você cortar essa frequência, esses sons indesejáveis vai diminuir. Logo após o ganho, nessa mesa eu tenho o compressor ou um dinâmico. Esse é um compressor de um nó. O que isso quer dizer? Que ele mexe em todos os parâmetros de um compressor através simplesmente de um botão. Qual é a vantagem? É muito mais rápido, muito mais fácil você mexer no compressor. O ideal seria um compressor externo com mais funções, com mais parâmetros, porque aí eu consigo ter um ajuste mais fino. Logo após, eu tenho meu filtro de equalização. Nessa mesa, são 3 equalizadores que eu tenho. Um agudo,
que está prefixado em 12 kHz, um médio, que tem uma chave shelve, que isso quer dizer, eu consigo selecionar qual a frequência entre 100 Hz a 8000 kHz. Então eu seleciono qual é a frequência que eu quero, atenuo ou acrescento sinal nessa frequência. E logo após, meu equalizador grave, prefixado em 80 Hz. Eu indico que, se a sua mesa, o grave está prefixado de 100 Hz para baixo, o indicado, se for na voz, tire totalmente essa frequência, porque dará mais clareza na voz. Faz esse teste e depois deixa um comentário. Logo após você vai ter o que? As mandadas de efeitos e auxiliares. Nessa mesa ela possui 4 auxiliares, sendo 3 auxiliares para retorno de voz, monitor, fone de ouvido e um auxiliar, que é o 3, já fixado para ser minha máquina de efeito. Então ela é a entrada do efeito. Do lado eu tenho esse botão escrito pré. Isso significa o quê? Se esses auxiliares serão pré-fader ou pós-fader. Para que serve? No pré-fader, toda a mixagem que eu fazer aqui, para auxiliar 1, por exemplo, independe se o meu canal está solto ou não, o som vai estar rolando. Então, por exemplo, se eu ligar um contrabaixo e mandar o auxiliar 1 para o meu baixista, mesmo que o canal estiver mutado, o meu baixista continuará escutando o seu baixo. Já no pós-fader, eu preciso soltar o canal, aumentar o volume no master, para ele poder escutar o que está saindo nesse auxiliar. Então, a vantagem é que eu posso mandar um sinal por um fone de ouvido e ele sempre está esse sinal passando, seja para o microfone de DM, seja para o retorno do músico, seja para o clique. E no pós-fader é mais usual em máquinas de efeito, eu preciso aumentar o volume do meu master, ou vou aumentar o volume do meu canal para esse sinal sair nessa saída auxiliar. Logo após eu tenho o meu panorama, conhecido PAN, que eu posso mandar para a esquerda ou para a direita. Na mesa Behringer, esse botão é um botão de mute, então quer dizer que quando eu clico nele e acende a luz, ele está mutado, o sinal não passa. Quando eu desligo, o sinal passa. Em outras mesas, esse sinal não é mute, e sim canal de ligado e desligado, o on-off. Então quando aceso, ele está ligado. Quando apagado, ele está desligado. Essa é uma função que muda dependendo da mesa. Eu tenho o LED do mute, do clip, para ver se o sinal está estourando, está distorcendo. Na mesa analógica, de vez em quando pode acender, quer dizer que ela está trabalhando no seu máximo, está dando a melhor qualidade possível. Não pode ficar acesa direto, porque já começa a distorcer o sinal. Eu tenho um fader de volume que vai do infinito a mais 10 dB. O ideal do volume chegando é em 0 dB, mas eu não preciso começar o sinal em 0 dB, porque isso vai variar na minha estrutura de ganho, que depois eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Tenho botões de subgrupo, essa mesa possui 4 subgrupos, o botão do main, que vai me mandar para o meu master, e o botão de solo, que também acende a luz de clipe, que ele está solando o meu canal. Mesmo ele desligado, o sinal vai passar para o meu fone de ouvido para eu escutar se aquele canal está saindo. Isso é muito ideal antes de você soltar o som, para ver se não está vindo um volume muito alto ou se o sinal está passando, para não ficar toda hora saindo aquele som teste, para ver se o sinal está funcionando. Simplesmente você clica nesse botão e você vai saber se ele está saindo no PFL, ok? Essa mesa possui 16 canais, sendo 8 monos, do 1 ao 8 é mono, do 9 a 16 estéreo. Algumas funções mudam. Por exemplo, já não é mais um médio com chave, e sim um médio agudo e um médio grave. Não possui nos canais estéreos um compressor. E algumas funções mudam. Então,
de um canal mono, de um canal estéreo, algumas funções mudam. Qual a vantagem do mono e qual a vantagem do estéreo? Se eu estiver usando um teclado estéreo ou uma pedaleira digital estéreo, eu posso conectar no canais estéreos ou um aparelho de CD. No canal mono, eu vou conectar o meu microfone, meu baixo, minha guitarra, meu violão, para eu ter o volume separado de cada um. Se é o mesmo volume, vem com o mesmo ganho, eu posso usar o canal estéreo. Isso num teclado, numa bateria eletrônica, num aparelho de DVD. Essa é a principal diferença entre um canal mono e um canal estéreo. Aqui do lado eu tenho a seção de masters. Então eu tenho os meus 4 subgrupos, o meu master, que vai o som para o PA, os LEDs de indicação da intensidade do sinal em dB. Então vai de menos 30 dB, 30 a mais 10 dB. Botão onde eu escolho se é o solo que eu vou escutar, que é no vermelho, solo ou main, ou se é o PFL, que eu clicando lá, o sinal vai modular para eu saber se o sinal está passando de cada canal. Esse aqui é o meu controle de volume do meu fone de ouvido, que eu posso escutar a entrada USB ou a entrada de CD, os subgrupos ou a mix do meu main, do meu master. Aqui eu tenho os masters dos meus auxiliares, os retornos desses auxiliares, e essa mesa possui uma máquina de efeito com 16 efeitos, onde vai ser mandada no meu auxiliar 3. Então, se eu quero um reverb, seleciono o reverb, dou OK no meu reverb, vou no canal onde eu quero colocar o reverb e aumento o meu auxiliar 3. Nem todas as mesas possuem essa função, mas se a sua mesa possui a função FX, que é de efeito, é só vocês ver qual o auxiliar que passa e aumentar o efeito. A mesa é dividida entre entradas, pré-amplificador, dinâmicos e filtros, auxiliares, faders e os meus masters. Agora eu vou mostrar a parte traseira da mesa. Nessa mesa você tem bastante saídas. Essa é a parte de saídas da mesa. Essa mesa foi concebida para ser uma mesa de estúdio, então ela tem algumas funções que não é tão útil ao vivo, como na igreja, mas no estúdio é muito útil. Por exemplo, os Direct Outs. Ela possui nos 8 primeiros canais Direct Out. O que isso significa? Que tudo que entrar, ele sai. Isso eu conectaria em uma interface de áudio, onde eu gravaria, antes de passar por qualquer efeito da mesa, o sinal que entra. Aqui eu tenho os meus auxiliares returns. Então são os retornos de auxiliares. Então aqui eu colocaria uma máquina de efeito para cada auxiliar. Então eu tenho uma máquina externa de reverb. Conectaria num auxiliar e o reverb entraria e sairia por aqui. Eu tenho as saídas do meu subgrupo, são 8 saídas. Eu tenho simplesmente 4 subgrupos, mas eu tenho 8 saídas, sendo que 1 e 5 é um subgrupo, 2 e 6 é outro subgrupo, 3 e 7 é um outro subgrupo, 4 e 8 é um outro subgrupo. Aqui são as saídas dos meus auxiliares. Então, nessa mesa eu possuo 4 auxiliares, sendo que o meu terceiro auxiliar já está definido que é o auxiliar de efeito. Simplesmente vai sair o sinal de efeito. Tenho a saída do meu main ou do meu master em XLR balanceado e em MP10. A conexão USB, que eu consigo trabalhar com uma interface de áudio de 2 canais, botão de liga e desliga, botão de frontal power para microfones que precisam de alimentação externas, como microfones condensadores de coral e de overs de bateria, e minha conexão de tomada. É isso aí. Nesse primeiro vídeo eu fiz um overview da mesa de som analógica. Qualquer dúvida ou sugestão, mande um e-mail para nós em worshipteambrasil@gmail.com. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar ele com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso aos nossos vídeos. Até a próxima, graça e paz.